Oh yeah, whole world, MCs, who's slick. Código Movimento, desvendando o código. Eu estou em Belo Horizonte dessa vez para mais um vlog com vocês. Dessa vez eu estou com o Osman Kassim Kelili. Ele é brasileiro, mas já vive na França há 23 anos. Está aqui em Belo Horizonte pelo Festival Horizontes Urbanos, fazendo uma performance e ministrando um workshop. Só que eu quero conversar com ele hoje, Osman. Queria que você contasse um pouco sobre a sua história com a dança mesmo. Nossa, é longa, hein? Vai ter que ser mais de 10 minutos. Conta! Bom, Resume ela em 10 minutos pra em 10 gente. minutos, bom, comecei a dançar em Curitiba, porque eu nasci em São Paulo, mas fui com minha família para Curitiba, depois do trabalho, do meu pai. E lá eu comecei, aos 11 anos eu ia assistir o espetáculo sozinho no Balé Guaíra, porque eu sempre tinha se diz, attirance em francês, pela dança, e gostava de ir sozinho. Meus pais me acompanhavam, meus irmãos me acompanhavam, e era numa época que a gente podia ir com 11 anos, todo mundo achava estranho. Tinha um garoto de 11 anos no teatro assistindo um espetáculo Sozinho? de dança. E fui ficando com a ideia de querer fazer dança, daí eu procurei todo o curso, descobri onde tinha curso de dança. Eu descobri a escola do Guaíra, e aos 13, 14 anos tive a coragem, porque é sempre aquela coisa de coragem, de dar o passo, de procurar, e tinha um curso, sem uma pressão da família, tem que fazer isso tudo, imagina, um rapaz fazer dança, bom, todo o tabu, toda a questão, não vamos entrar em detalhe. E eu descobri que tinha um curso no meio-dia, entre meio-dia e 2, um curso especial para rapazes. Como é sempre a dificuldade de achar rapazes, só de rapazes, vai adiantar, porque é a dificuldade de ter sempre rapazes para fazer a dança. Balé clássico era? Era balé clássico que tinha na época, no 80, na década de 80. E a gente tinha curso, mas era curso de dança moderna. E no caso era uma professora que tinha dançado em Nova York na companhia do Alvin Nicolais. E era a única coisa que tinha como oferta em dança moderna. E daí comecei, daí animei, eu saía correndo da escola, do colégio, olhava antes de entrar no teatro, e para sair também olhava de um lado do outro, às vezes não tinha nenhum colega que via para poder sair, ia com a malha por baixo da roupa. Bom, aí eu fazia esporte, daí chegou a época do vestibular, eu tinha que decidir. E daí eu passei na Universidade Federal do Paraná, no curso de arquitetura. E a carga horária era enorme. Eu sempre fiz muito esporte, eu gostava de diferentes esportes e fazia dança. E na época eu fazia ginástica olímpica também. E daí meu técnico falou, ou é dança ou é ginástica. Então, como tem aquela pressão, e também por causa do meu horário, daí eu decidi abandonar. Em seguida. Não, isso foi antes de fazer o vestibular. Aos 14 eu comecei também a fazer o curso, que tinha um curso avançado já na companhia, tinha um curso da escola e tinha um curso avançado para os rapazes de noite. E daí foi o meu técnico, não, tem que decidir, porque meu treino era de noite, no final da tarde e de noite. Aí eu falei, bom, aquela coisa de pressão, você não assumir ainda adolescente, não assumir o que você quer e tudo, e seguia. E as duas coisas exigem tempo integral. Exato. Também, né? Uma dedicação. E daí eu decidi pela ginástica, que tinha o meu grupo tal, de atletas. Ah, é? Pela ginástica? Pela ginástica, eu decidi pela ginástica. Eu tô achando que você tinha decidido pela dança já, gente. Não, e depois foi. Quando eu passei o vestibular, que eu entrei na faculdade de arquitetura e eu queria continuar com dança, sempre com aquele sentimento, que eu tinha 13 anos, o povo ficou em cima de mim, que os professores, que era o primeiro bailarino da companhia, que dava aula, o Jair Moraes, ficou puto da cara que eu parei, não sei das quantas. Daí teve esse break entre os 13 e eu entrei na faculdade de 17, 18 anos. E eu não podia mais fazer esporte, né? Porque com a carga horária do curso de arquitetura era muito difícil. E daí que eu voltei a fazer dança, que eu queria me movimentar. Mas
jamais pensando em fazer carreira, perspectiva de fazer Olha carreira, só, era só por gente. uma prática, um hobby. E só que daí começa uma aula, duas aulas, fica o tempo todo e vai, tem uma aula de moderna ali, uma outra diferente, tá, lá. E minha professora me empurrou no final do ano, tinha uma audição pro Guaíra e ela me empurrou e eu passei. Daí, cruzei a espada. Você foi super levado mesmo, né? Isso. Seguindo o fluxo. E eu queria muito, no final das contas, eu não pensei em fazer carreira, porque eu falei, já é tarde demais, quando eu voltei aos 17, 18. Só que o curso para rapaz é acelerado, eu fazia curso de tudo que era nível para poder avançar. Ideia. Que a paixão saiu e vai, faz aula, e depois vai para a faculdade, vem para a faculdade, vai tal, e faz a Por aula fim, que você posso. formou em arquitetura? Não, eu parei no 4º ano. Abandonou Faltava e foi um. dançar no Guaíra. E daí eu passei na faculdade, daí eu já estava, passei na audição e eles me chamaram e eu estava no 2º ano de arquitetura. Daí não consegui levar, porque daí a questão era com a família, né? Falei, imagina, abandonar. E eu também não queria, porque eu gostava do curso de arquitetura. Só que chegou um ponto que, como eu era estagiário, então a carga horária era muito mais pesada. Também que a minha formação não tinha acabado ainda, porque quando eu passei a audição, quer dizer, na aula da audição eu me dei bem, só que ainda faltava muita coisa para dizer que eu era bailarina, realmente profissional. E aí foi que chegou um ponto que, para resumir, eu decidi trancar a matrícula na faculdade. Daí foi o rebu, né? Em casa, como. Ele tá perdido. Exatamente, né? Eles souberam que eu passei, porque eu não escondi, que eu entrei na companhia, mas sempre com acordo que eu continuasse os estudos. Eu também queria, os estudos de arquitetura. Só que chegou um ponto que não dava. Ou era um ou era outro. E daí continuei a dançar no Guaíra, acho que 2, 3 anos. Daí foi a primeira vez que eu fui fazer audição na Europa. Mas eu ainda estava numa perspectiva neoclássica, clássica, que é o que eu conhecia. Sim. E com a idade, eu tinha 23 anos, só. Passei um monte de audição, só que não estava preparado, não estava maduro como pessoa. Voltei, mas eu já estava, não queria mais ficar no Guaíra. Não estava gostando da estética, não sabia o que fazer. Daí pedi minha demissão, em janeiro de 88 pedi minha demissão e voltei para a faculdade. Olha só, retomou. E continuei, porque era coisa meio indecisão da idade, de não saber que rumo eu sabia, já estava sabendo que não, eu queria dançar, mas não era aquela companhia. Aquilo, né? Exatamente. E passei a audição no Municipal do Rio, nossa, umas coisas doidas, classicão, né? E eu fisicamente não tenho nada de clássico. Eu podia ter uma técnica boa, que eu sei que é tecnicamente bom, mas e aí você vai se dando conta realmente das coisas. E os encontros fazem também que você mude a sua perspectiva. Daí são professores e pessoas com quem fiz curso, companhias que eu encontrei na Europa nessa primeira ida em 87, eu acho, isso, final de 87, que você vê outras estéticas, outras coisas, principalmente na época no Brasil. Nessa primeira ida para a Europa, você só fez audição Só ou você fiz chegou audição. a dançar? Não, eu só fiz audição, porque eram as férias no Brasil, voltei e já com a cabeça que eu vi coisas acontecendo que ainda estava longe de acontecer no Brasil. Nossa, ainda mais naquelas distâncias, as dificuldades, né? E quando eu penso nos anos 80, agora eu sei que anos 80 foi a explosão da dança, que fala a dança francesa, foi no começo dos anos 80, e a dança contemporânea, com vários coreógrafos que saíram dessa leva aí. Dessa leva e que tinha toda uma política de apoio na época cultural na França, e mesmo na Alemanha, onde eu passei na Bélgica, encontrei as companhias que estavam começando. E novas estéticas, daí eu voltei para o Brasil e falei, não quero, se for para continuar no Bahia eu não vou. Então eu voltei para a faculdade, meio frustrado, continuei a fazer aula e dançar para a escola. De qualquer maneira a coisa não estava resolvida. A coisa não estava resolvida. E daí teve uma audição e não estava claro e não estava indo bem também na faculdade, porque eu ficava com no fundo eu queria continuar a carreira na dança, de bailarina. Daí tinha uma audição, e eu me lembro que eu tinha visto a companhia do Balé da cidade de São Paulo, mas quando ela veio numa turnê em Curitiba com um espetáculo, acho que era na época que o Oscar Reis era diretor. Nossa, é do tem tempo mesmo, né? Ah, não.
Não, o baiano, como chama? Carlos Cardoso, Antônio Carlos Cardoso. E que era o auge dos anos 70, que a companhia era muito boa. Tinha... Mas isso ainda era nos anos 80, 88, 89? Não, não era mais Já ele. mais pra frente. Já mais pra frente, em 88, daí tinha uma audição, a companhia de São Paulo estava... É as minhas memórias do Balé da Cidade de São Paulo, tinha essa audição, porque eles estavam reestruturando a companhia, abriram um monte de vaga, e eu passei a audição e passei. Uau, e aí você ficou lá quanto tempo? Daí fiquei 2 anos e meio. Mas mesmo o Balé da Cidade de São Paulo, foi o Balé da Cidade ou a Companhia de Dança? Não, Balé da Cidade de São Paulo. Balé da Cidade, Cidade de São balézão ainda, né? É, porque eles falam contemporâneo. O que eu vou fazer? Cuidado com o que eu vou falar? Não, não cuidado não, mas é realmente. Não, Bom, mas é é. espírito contemporâneo, mas é companhia estatal e mais mania neoclássica. É a linha. Que é maravilhoso. Não, e muito bom, eu não nego, e gostava. Aqui em Nova York, você esteve em Nova York, você dançou em Nova York? Não, eu dancei já muito, como se diz, depois, quando já cheguei na Europa, com a companhia europeia. Ah, porque você foi pra Europa primeiro. Eu fui para a Europa porque e era a questão E aí? ir para a Europa que tinha a escolha, né? Da dança, todo mundo falava. Muitos amigos meus brasileiros foram para Nova York, todo mundo falava Nova York, Nova York. E eu não sei porque, acho que por causa de meu pai que era argelino, a gente tinha muita gente europeia que vinha, cultura europeia era muito mais presente. E aí eu decidi Europa, os Estados Unidos eu preferi Europa. Porque, na realidade, os Estados Unidos era a efervescência da dança pós-moderna, depois dos anos 50. E daí fui trabalhar em São Paulo e foi lá que tive um encontro, daí ainda, que marcou ainda mais, foi com a Holly Cravel, que era uma ex-bailarina de Martha Graham, e que estava fazendo um trabalho como se diz que propôs, eu fazia aula com ela fora do Ai, que Balé da maravilha. Cidade de São Paulo, uma pessoa pedagoga maravilhosa, uma cabeça maravilhosa, e que era interessante que ela propôs, ela veio da companhia do Martha Graham, mas ela tinha uma abertura em relação à pesquisa, coisas que a gente não conhecia no Brasil ainda. E ela veio, porque depois ela foi dar aula no Unicamp, ela tinha acabado de chegar no Brasil. E foi o choque, daí, ainda mais que ela propôs um trabalho onde, como intérprete, que é a questão da dança contemporânea, o intérprete, ele é autor também para nós, que até então eu era executor. Sim. Claro que tinha a questão da É, que técnica, começa essa coisa e daí do começou a intérprete, criador. exatamente, começou a me trabalhar na cabeça, que daí, em relação ao Balé da Cidade de São Paulo, eu falei, também não é isso que eu quero mais. Foi a Holly Cravel que me deu uma coisa. Chega. E ela não tinha nos convidado com outro amigo, que até ele foi para a Alemanha, o Marcelo Mini, e ela queria que a gente trabalhasse nessa criação, a gente estava doido. Só que daí a gente pediu a permissão do diretor e aquelas coisas hiper, estrutura de companhia estatal. Claro que tinha prioridade, eu era funcionário da companhia estatal, mas ele não. Mas podia ter arranjado para eu poder fazer a criação para a Holly Cravel. Então isso também me irritou. Porque eu achei que foi muito fechado a perspectiva dele de ver a dança, como ele via a dança, era só vida, dança que é maravilhoso, o John Mayer, companhias que Mas eram... você já estava Eu já estava querendo outra coisa. Outro tipo de visão. E daí fui fazer de novo. Daí eu já acho que eu estava mais preparado, minha cabeça estava mais clara no que eu queria, principalmente o que eu não queria mais fazer. Sim, que já é Daí, muito bom. Muito bom já saber o que você não quer. E fui para passar outra audição, acho que foi final, a queda do muro foi em 89, foi em 88 eu tinha parado, em 89 fui trabalhar em São Paulo, 90, no final de 90, fiquei 2 anos e meio em São Paulo, terminei de 91, quando eu fui para a Europa. E no final de 90, daí eu passei outras audições e eu fui selecionado, principalmente na Alemanha, porque eu não pensava na França. Porque a gente tinha uma perspectiva que na França você não conseguia trabalho, você não conseguia ficar como brasileiro. Tinha um certo tabu, não um tabu, uma coisa que falou, não, nem vale a pena ir para a França, para a Bélgica, você não vai conseguir visto. E era toda história. Porque já tinha brasileiro, eu acho que era história de brasileiro, para o outro brasileiro não chegar. Mas foi toda a experiência de um ou outro. Exato. Generaliza. Que era mais difícil, eu reconheço. E que na Alemanha, como tinha muita companhia, que são as companhias estatais, mas principalmente Dance Theater, eu fui para Heidelberg, onde eu fui contratado para dançar com a Alice King, que é Dance Theater Heidelberg. Fiquei 2 anos e meio, que também, e lá também, eu sou muito chato, muito exigente, eu acho que tem que ser. E
daí você começa a assistir espetáculos, daí que já em 90, final da década de 80, não, começo da década de 90, que todos os coreanos que tinham saído da mouvance francesa, os belgas, Anne-Thérèse, Viviane Lequebus, Alain Plater, que é toda essa mesma geração que os franceses, como Bagouet, etc., Mathilde Monnier, já estavam começando a ficar mais fortes, com companhias, tudo, e abriu essa audição para a Companhia do Rosas, da Anne-Thérèse. E eu não conhecia muito o trabalho dela. E pior que é isso, que eu caio nas coisas e eu vou fazer a audição sem conhecer o trabalho. E eu disse que eu tenho meu lado árabe Maktub, que o destino estava escrito. Põe mesmo. Me mandou porque eu tinha que ir. E fui selecionado, só que tinha que ficar... Foi uma gestação. Porque daí tinha que voltar, era já uma prática, por exemplo, era uma audição, que daí você vinha, voltava para uma semana de estágio. Uma semana de estágio, uma semana de ateliê, de oficina, que é outra perspectiva que eu acho que é muito corretíssimo, que realmente eu encontro para ver se realmente funciona, não é só passar uma audição. E fiquei, daí apaixonei realmente, e voltei para a Alemanha para trabalhar e fiquei esperando a resposta. Foi levado exatamente 9 meses. Para que eu entrasse na companhia, daí foi um reboliço, porque para poder sair da Alemanha. De paciência, paciência, de confiança. Confiança, continuei a criar as criações e dançar na companhia da Alemanha, mas com aquela coisa rezando, tem que entrar, eu quero entrar nessa companhia. E acabou que no final de 9 meses deu certo, teve um estágio de 6 meses e parei em Bruxelas. E lá eu acho que foi para mim, como bailarino com uma perspectiva contemporânea, foi minha formação realmente, porque a gente tinha professores cada mês, tinha professores de clássica, tinha professores de Cunningham, tinha professores de Trisha, do release technique, Adoro Trisha. ia de um extremo ao outro. Você chegou a dançar com o Matei? No Rosas não deve ser a mesma época. E fiquei no Rosas, daí foi. Faço ideia. Chegar no Rosas, a gente trabalha. E foi muito engraçado, porque no Rosas, quando você entra, a primeira coisa que ela pergunta os bailarinos é se você sabe ler partitura. Partitura. Porque todo mundo... Osman. A gente edita essa parte. Da outra sala pode também. Sim, mas aqui tem o tapete. Porque tem o tapete, é melhor que tem o linóleo. A Marisa achava que talvez vocês preferissem a outra porque é maior. Não, mas agora a gente já se adaptou aqui, tá bom. A gente edita. Ok. E era um 9 que ela queria que a companhia se tornasse maior, com mais bailarinos, principalmente homens, porque é uma companhia que começou com mulheres, todo mundo conhece a história, que mulheres pouco a pouco começou com um bailarino francês, não me lembro mais o nome dele, que foi o primeiro bailarino que entrou, começou a introduzir gestão masculino, porque a gente partilhava entre todos nós o material, e eram 9. E quando ela perguntou, todos sabiam ler, porque a educação na Europa, todo mundo tem música, solfejo na escola, e o único motor dele que não sabia era eu. E foi muito engraçado que a primeira criação que eu comecei a minha educação musical tentando aprender a ler uma partitura de Beethoven, para quem não entende nada. Trauma pouco é bobagem. Mas né? a peça era tão... Eu falei, tudo vale. E como tinha o... E aprendeu a ler partitura? Eu me viro, mas não... Agora eu não sei mais, mas na época do Rosa era obrigatório, sabia? O básico, para poder seguir, porque como o trabalho da Anne-Thérèse era a transposição das vozes dos instrumentos, Que é maravilhoso. que era a mesma estrutura, e eram as estruturas no espaço, para resumir, a gente tinha cada instrumento, por exemplo, o quatuor que a gente dançou de Beethoven, que eu comecei com ela, como tinha a voz do violino, então a estrutura do violino, eu dançava a estrutura do violino, só que no meu papel, esse papel não tinha papel, no meu partição, eu dançava as 4, e eu saltava de uma a outra.
Então, daí, imagina, para quem não sabia ler, ainda tinha que descobrir a hora que passava de uma para outra. E tinha mas isso é um grupos que era estudo só... maravilhoso, Tinham cara. grupos que era só o cello, tinham grupos que era só o violino, e eu ficava saltando na estrutura, que ela, na construção que ela fez, entre os 4 instrumentos. E às vezes eu gritava, aonde que eu tô? Continuava dançando. Pula pro violão. sem perder a peruca, vou dizer. E foi, pra mim, foi maravilhoso. Uai. Que foi a escola nesse sentido, tenho que na minha finalização da formação como intérprete contemporâneo. Aí quando ela começou, na época, começou a criar também partes. De vez em quando eu dava aula para a companhia, quando a gente estava em turnê, não em Bruxelas. E chegou, daí já finalizando, aí teve um pequeno desentendimento com a patroa, mas foi uma companhia que eu não queria sair. Realmente foi muito difícil depois digerir essa partida. Sim. Até, daí, também por acaso, daí como a tensão estava muito grande, falei, também não vale a pena ficar assim mesmo, se eu queira ficar. Mas já, os 2, quase 3 anos que eu trabalhei lá, é tão intenso, eu conheci o mundo inteiro, isso que é maravilhoso, a gente parava de avião a avião, Japão, Oh, delícia. por tudo, e com um trabalho que eu adorava. Que é Então, maravilhoso. e tá aí, bom, só que atenção, e eu falei, o único poder que eu tenho é de ir embora e bater a porta, infelizmente. E depois que eu fiz isso, eu falei, nunca mais, se eu for finalizar um fim de ciclo com um profissional, tem que ser de outra maneira, não nesse sentido o ideal. que é aquela coisa meio paternalista, o mestre lá em cima, e o único poder que a gente tem é isso. E daí passei uma audição, tinha uma companhia francesa que chama Catherine Verret, que é a mesma geração, que as duas estiveram na escola, porque era a base de todos esses coreógrafos dos anos 80, e era a escola do Mudra, do Beja, em Bruxelas. É muito engraçado. Toda essa geração que criou esse movimento da dança dos anos 80 contemporâneo, Que é a maioria referência pra vieram gente hoje, né? Que é referência pra minha geração, por exemplo. e que vieram dessa escola. E que a Aí foi companhia... onde você caiu na França? E daí ela estava com um espetáculo em Anvers e eu fui assistir. E ela também estava fazendo uma audição. Por um acaso, a audição... Adoro. Não, mas a audição na Europa também é uma coisa... E na época que eu estava começando, estava bem, estava começando a dizer, eu tenho que procurar tal e tal, um outro coreógrafo com quem eu quero dançar, passar a audição de novo. E muito daí que eu falo que o Maktub volta ao meu ladar, que estava escrito também de uma certa maneira, que daí tinha já uma professora que tinha vindo, eu não me lembro mais o nome dela, que era Cunningham, que vinha sempre dar aula pra gente, e que era uma grande amiga, uma nova-iorquina, que eu adorava, realmente muito cabeça, e ela dava muita aula na França. Quando ela vinha para a Europa, ela fazia França e passava pela Bélgica para trabalhar no Rosas. E ela me falou, não, Osman, e a gente conversava, eu tô vendo que você não tá bem, mas tem uma coreógrafa que eu acho que é a tua cara, que é a Catherine de Verres. E isso foi uma conversa anterior. E os meus companheiros da época, que era um bailarino francês, ele me falou também, você tem que tentar a Catherine de Verres. Eu não sei porquê, todo mundo cismou que eu tinha que ir. E eu não conhecia. E passou um tempo, quando a coisa estava meio realmente muito tensa entre eu e a Anne-Thérèse, e eu tinha decidido já, porque ela faz a reunião para fazer o bilhão do final do ano com os bailarinos, para saber se vai ficar, não fica. E foi quando eu já anunciei que eu não ia ficar e não sabia para onde ir. E tinha a Catherine Gervais que estava passando em Anvers e com uma audição. Gente, que está caindo. Eu já falei, tem que agradecer, existe um anjo protetor, porque eu tenho um anjo da guarda muito bom lá. Até agora... Tá trabalhando direitinho. Direitinho. E passei a audição também, o mesmo sistema. Depois eu fui para uma turnê no Japão com a Anne-Thérèse, eu cheguei direto do Japão, porque tem uma semana de estágio na França. E eu cheguei direto, tinha greve de trem, eu não conseguia chegar, telefone, eu desesperado, falei, meu Deus, eu vou perder o primeiro dia, tá? Consegui chegar, fiz uma semana e fui o último, porque depois ela fazia uma entrevista, dar um conversar, porque eles têm umas coisas assim de esse o Zodíaco, não sei se é o Zodíaco, mas a Anne-Thérèse... É, provação, literalmente. E eu fui o último a ser escolhido. E daí fiquei
trabalhando com ela há 10 anos. Uau. Catherine de Verrez, que ela é diretora do Centro Coreográfico Nacional, que é o sistema francês, né, que são 19 ou 22 agora na França, distribuídos nas diferentes regiões. Fiquei trabalhando com ela há 10 anos e em 99 eu já tinha feito uns testes. A minha intenção era ser intérprete, era a carreira de intérprete, mas eu sempre tinha, mesmo no Guaíra, que eu tinha e no Balé da Cidade, tinha noites de jogos coreográficos, que eles davam lá pra você testar, fazer coreografia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então foi. Mas é época também, não posso falar que eu também era assim. Tudo é escola também. Exatamente, e evolução também na tua cabeça. E eu tava em questionamento, eu falei, às vezes uma coisa bem. Comecei a virar francês. Né? E por que me escolheram? Por que eu e não o outro? Será que eu tenho algo de diferente? Não é de mais ou de menos, mas eu... O que é? E né? como o sistema da dança contemporânea que você participa também, e pronto, você aceita. É o universo do coreógrafo, depois quando fecha a coreografia. Mas você é autor também, você dá a sua interpretação. Claro. Agora, isso à disposição, depois que depois transforma completamente. O que você propôs tem outro sentido dentro da proposta do coreógrafo. Falei, não, eu estou precisando ser mestre da minha própria obra. E esse questionamento, porque eu brasileiro, será que é coisa clichê, exótico, não exótico, eu venho do sul do Brasil, não tem nada a ver com a imagem que eles têm. Isso você mesmo E sim, pensando sobre. E eu falei, o que seria a minha escritura coreográfica?